A sua estrutura societária pode estar fazendo você pagar muito mais imposto sobre dividendos do que é necessário. Oi, meu nome é Paola, eu sou advogada, especialista em direito societário e hoje nós vamos conversar sobre o efeito degrau. O que é esse risco tributário e o que os empresários estão fazendo para se proteger dele. A Lei 15.270 de 2025 criou a chamada tributação de imposto de renda sobre dividendos. E com essa legislação surgiu o chamado efeito degrau. Mas o que é isso? O efeito degrau acontece quando a tributação sobre dividendos ela vai incidir se você passar de um valor X. Não interessa se você ultrapassar esse limite em R$1. A tributação vai incidir sobre todo o valor e não só sobre esse R$1 excedente. A nova legislação estabeleceu um limite de isenção, até R$50 mil mensais que estão isentos de tributação de dividendos. Acontece que se você ultrapassar esse limite em R$1, a tributação sobre dividendos acontece sobre todo o valor e não só sobre o excedente. É isso que chamamos de efeito degrau. E esse é um dos pontos mais polêmicos da nova legislação, porque cria um impacto pesado de carga tributária. Não à toa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ingressou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade, buscando revisar o critério de cálculo desse imposto. Mas atenção, apesar do movimento da OAB, enquanto o STF não decidir sobre esse tema, a nova lei está valendo e o risco tributário é concreto. Na prática, é como se existisse um degrau, você está isento do imposto até um certo patamar. Ultrapassando esse patamar, você passa a estar sujeito ao imposto inteiro, sem uma alíquota marginal ou progressiva. E esse é exatamente um dos pontos criticados pela OAB, que sustenta que a nova legislação pune o incremento de renda, o que é contrário à própria lógica da lei do imposto de renda. E agora vem a parte prática. O risco não está necessariamente na carga tributária, mas na sua estrutura societária. Se você concentra a sua distribuição de dividendos em um único CPF ou em um único CNPJ, chegar a esse patamar de R$50 mil é muito rápido, é muito fácil, o que pode fazer com que você fique sujeito mais rápido ainda à incidência dessa tributação. Outro ponto importante é que ainda que o STF decida de forma favorável ao contribuinte, mudando a lógica desse cálculo, os efeitos não vão ser automáticos para todo mundo, não há uma garantia de restituição de valores pagos a maior por essa tributação de dividendos. Por isso que pensar a sua estrutura societária hoje para se salvaguardar desses riscos novos tributários é tão importante. Algumas medidas práticas que você pode adotar para se proteger desse escalonamento da tributação de dividendos. Reorganizar os fluxos de distribuição de dividendos, revisar holdings existentes ou constituir novas holdings, se for o caso, reorganizar e revisar as participações societárias das pessoas físicas dentro do grupo. Estes são alguns cuidados e algumas medidas práticas que os empresários podem começar a adotar, visando mitigar o impacto tributário da tributação de dividendos, não só sobre o excedente, mas sobre todo o valor. Outra estratégia interessante é separar o que é lucro operacional de valores a serem reinvestidos ou investidos em outras questões, como o imobilizado, por exemplo, e o que vai ser efetivamente distribuído aos sócios. E se essa distribuição vai chegar diretamente no CPF da pessoa ou em algum outro CNPJ. Lembrando que a tributação de dividendos ela atinge quando esses dividendos chegam no beneficiário final, no CPF. Se, por CPF, se atingir o valor de mais de R$50 mil mensais, é só aí que incide, então, o imposto de renda sobre dividendos distribuídos. O planejamento da sua organização societária de forma a otimizar a sua carga tributária pode e deve ser feito de forma lícita e preventiva. Cada empresa tem uma realidade específica e distinta. Por isso que uma reorganização societária inicia por um diagnóstico da fonte de receitas, da operação, da estrutura familiar e dos beneficiários finais. Uma reorganização societária bem feita neste momento deve ser encarada como uma ferramenta de crescimento
estabilidade e proteção patrimonial. Se a sua estrutura societária não foi pensada para um novo cenário a partir da reforma tributária, você pode estar pagando mais imposto do que o necessário. Se você quer se manter atualizado sobre conteúdos da reforma tributária, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assine também a nossa newsletter para receber conteúdos informativos.